As forças aéreas do Exército anunciaram que encontraram um disco voador, agora sob posse militar. Em 1947, os militares dos Estados Unidos emitiram um comunicado oficial à imprensa e anunciaram ao mundo que haviam recuperado um disco voador. Isso é real, não é um balão meteorológico, não é um alvo de radar, é um disco voador que caiu em uma fazenda no Novo México. Isso saiu nos jornais de todo o país. As manchetes eram exatamente o que você esperaria, e então em 24 horas toda a história desapareceu. Os militares mudaram tudo. De repente não era mais um disco voador, e sim um balão meteorológico. Essa retratação gerou o caso de OVNI mais infame da história. Quase 80 anos depois, ainda não há uma resposta clara, pois ambos os lados da história têm problemas. Os que acreditam devem justificar a falta de provas físicas. Já os céticos, explicar o motivo. A Força Aérea dos Estados Unidos deu 3 explicações oficiais distintas. Por que há tanta tentativa de desacreditar algo que supostamente era só um balão? Se fosse realmente só um balão, por que o governo continua falando sobre isso? Bem, hoje nós vamos voltar ao deserto do Novo México e analisar tudo. Destroços, testemunhas, acusações de encobrimento e a inquietante possibilidade de que a verdade seja assustadora demais para ambos admitirem. Se você se interessava por OVNIs e alienígenas, e, claro, toda a história profunda que envolve esse caso específico, Roswell, Novo México, que realmente colocou a conversa sobre OVNIs no mapa dos Estados Unidos, este é o episódio para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Mark Gagnon. Obrigado por estarem na minha barraca. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo, de todas as épocas, para sempre. Sim, é isso que fazemos aqui no acampamento. Tentamos entrar em vários tipos de buracos para descobrir tudo o que aconteceu e agradeço muito por você fazer parte disso, de verdade. Toda vez que você clica em um vídeo, comenta, curte, você realiza meus sonhos. Você mantém as luzes acesas aqui na tenda e mantém o fogo aceso. Agora, isso também não seria possível sem meu querido amigo Christos Pacabados. Ele é o grego maluco, é a lenda nos bastidores, é o homem com um plano que faz tudo isso acontecer. Então, sem mais delongas, a área do Christos. E aí, tudo certo, Christos? Falamos sobre Roswell. Já ouviu falar? Com certeza. Fico feliz que você perguntou Roswell, Novo México. Certo, esse talvez seja o caso de recuperação de OVNI mais famoso, como existe dentro do folclore dos OVNIs. Pessoalmente, não sei o que está acontecendo aqui, e esse é o ponto. Ninguém sabe. Como disse, há coisas interessantes e estranhas em ambos os lados dessa conversa. Então vou fazer o meu melhor para, de forma precisa, e você sabe, o mais responsável possível, passar por todos os detalhes, todas as evidências e todas as discrepâncias estranhas que ainda não foram explicadas. 80 anos depois... Então, por onde começamos? Bem, tudo começa quando um fazendeiro chamado William Brazel, mas ele era conhecido como Mac, e no início de julho de 1947, o velho Mac estava fazendo sua rotina habitual no rancho J.B. Foster, a cerca de 120 quilômetros a noroeste de Roswell, Novo México. E em algum momento, entre 14 de junho e 3 de julho, a data exata é um pouco disputada. Ele se deparou com algo estranho espalhado por um de seus pastos. Não estamos falando de alguns pedacinhos, Brazel descreveu. Um campo de destroços que se estendia por cerca de 1,2 km de comprimento. Quero dizer, só pense no tamanho dessa área. Havia pedaços de borracha, papel alumínio, papel e gravetos, mas o mais importante, esse tipo de material metálico leve que ele nunca tinha visto antes. Ele contou aos vizinhos que, ao amassar esse material, ele voltava sozinho à forma original, sem rugas ou marcas. Ele nunca tinha manuseado aquilo no rancho ou em outro lugar. Agora, é importante lembrar, para dar contexto, que em meados de 1947, os Estados Unidos estavam vivendo o que você poderia considerar uma onda de OVNIs. 2 semanas antes, em 24 de junho, o piloto Kenneth Arnold relatou ver 9 objetos estranhos perto do Monte Rainier, em Washington. Ele descreveu o movimento deles como semelhante ao de um pires, basicamente como um pires quicando sobre a água, e um repórter transformou isso no termo disco voador. E esse é o termo usado até hoje. De repente, pessoas em todo o país relataram avistamentos semelhantes. Quando Mac Brazel ouviu falar de disco voador no rádio, achou que o material encontrado no rancho podia ter ligação com o fenômeno e o que o piloto viu em Washington. No dia 7 de julho, ele foi a Roswell e relatou os destroços ao xerife George Wilcox, que então foi à fazenda conferir. Sem saber o que pensar, ele decide ligar para o campo de aviação do exército de Roswell.
Esse é o RAF, que é a base do 59º Grupo de Bombardeio. Agora, o 59º não era apenas uma unidade militar, era o único esquadrão de bombardeiros armado com armas nucleares no planeta. Sim, eles são um esquadrão de bombardeiros com armas nucleares, o único, e estão na região. Esse é o mesmo grupo que lançou bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki 2 anos antes. Não são oficiais juniores tentando entender a situação, certo? São os aviadores mais elite dos Estados Unidos, talvez do mundo. Então, a base enviou o Major Jesse Marcel, o oficial de inteligência do 59º, junto com um cabo de contra-inteligência chamado Sheridan Cavett. Eles basicamente examinaram os destroços. Agora, Marcel e sua equipe recolheram os destroços, colocaram-nos em veículos e os levaram para a base, ou supostamente fizeram isso. Não sabemos ao certo. É aqui que as coisas ficam estranhas. Em 8 de julho de 1947, o oficial de informações públicas da base, Tenente Walter Haut, divulgou um comunicado à imprensa autorizado pelo comandante da base. Esse cara, Coronel William Blanchard, também conhecido como Butch Blanchard, ele anunciou que o 59º havia recuperado um disco voador. Eles divulgaram isso ao público já no dia seguinte. Não era uma história de tabloide, não era manchete de algum jornal duvidoso. Era o exército dos Estados Unidos oficialmente dizendo ao mundo: "Ei, nós temos um disco voador." Então, claro, todo mundo ficou maluco. A história estava em todo lugar, estava na primeira página de praticamente todos os jornais do mundo. Mas isso não dura muito porque em poucas horas a narrativa começa a mudar. Então, o brigadeiro-general Roger Ramey, que é o comandante da 8ª Força Aérea em Fort Worth, Texas, assume o controle da situação. Marcel foi ordenado a levar os destroços para Fort Worth para inspeção, e é aqui que uma das fotografias mais controversas de toda a história dos OVNIs é tirada. No escritório de Ramey, Marcel e Ramey foram fotografados posando com os destroços espalhados no chão, e você pode ver as fotos aqui. Mas aqui está o problema. Marcel mais tarde afirmou e manteve até sua morte que os destroços mostrados nessas fotos não eram o mesmo material que ele recuperou do rancho. Ele afirmou que os destroços foram trocados por partes de um balão meteorológico. Então, o general Ramey fez uma coletiva de imprensa anunciando que toda essa história de disco voador que todo mundo está comentando não é o que vocês pensam. Certo, isso é apenas um alvo Halloween padrão, basicamente só um balão meteorológico com um refletor de radar acoplado, e a imprensa basicamente aceitou a explicação. Eles ficaram tipo, ops, foi mal. E pelos próximos 30 anos essa foi a história. Agora, aqui está o que é estranho sobre Roswell. Não se tornou um caso de OVNI imediatamente. Não foi como, todo mundo vai pro Roswell Inn e, comprar mercadorias de alienígenas. Por 3 décadas ficou meio esquecido e a história de Roswell praticamente morreu. Só alguns entusiastas de OVNIs comentavam sobre isso. Eles disseram ter encontrado algo, mas estavam errados. Mostraram fotos de um balão meteorológico. Caso encerrado. Então, em 1978, um físico nuclear e pesquisador de OVNIs, chamado Stanton Friedman, estava dando uma palestra em Baton Rouge, Louisiana. Após a palestra, alguém lhe disse: "Você deveria falar com Jesse Marcel, que lidou com destroços de um disco voador em Roswell." Então, é claro, Stan Friedman fica, fascinado com isso, então ele vai procurar Jesse Marcel. E Jesse Marcel, agora aposentado aos seus 60 e poucos anos, contou uma história que não mudou desde 1947. E ele basicamente disse para ele: "O material que recuperei naquele acidente não era da Terra." Ele descreveu vigas metálicas com estranhos símbolos roxos ou como hieróglifos nelas, que quase ninguém na unidade conseguia identificar. Ele descreveu um material tão fino que parecia papel alumínio, mas que não podia ser dobrado, cortado ou queimado. Era quase indestrutível, podia bater com marreta sem amassar. Ele disse que os militares esconderam a verdadeira natureza dos destroços. E ele basicamente manteve essa história por toda a sua vida. Agora, o depoimento de Marcel desencadeou uma reação em cadeia. Em 1980, Charles Berlitz e William Moore publicaram um livro chamado O Incidente em Roswell, e de repente, todo o caso voltou à tona. Mais testemunhas começaram a aparecer. Alguns eram militares, outros civis, e alguns até contaram histórias que iam além dos destroços. Agora, é aqui que chegamos à parte dos corpos alienígenas. Tudo isso é bem louco, especialmente para a época. Agora, pessoas como Dave Grush vão ao Congresso dizendo: "Recuperamos biológicos não humanos." O que isso significa? Eu não sei, mas de qualquer forma, Glenn Davis, tudo bem. Esse cara era um agente funerário que trabalhava na funerária Ballard em Roswell em 1947.
Então a base liga para essa funerária e pergunta: Ei, vocês têm caixões que selam perfeitamente, tipo caixões hermeticamente fechados? E aí eles perguntam: quais produtos químicos preservariam melhor corpos que foram expostos aos elementos? E depois eles estavam perguntando, tipo, como vocês lidariam com restos mortais que ficaram expostos ao sol do deserto? Só perguntas meio estranhas que você poderia atribuir a algo como: acho que eles tiveram um soldado que morreu no deserto ou algo assim. Dennis afirmou que, quando mais tarde foi ao hospital da base por outro motivo, viu destroços estranhos em uma das ambulâncias. Eram destroços com símbolos esquisitos, muito parecidos com os descritos por Jesse Marcel. Ele relatou ter sido confrontado e ameaçado pela polícia militar, sendo então supostamente escoltado para fora da base. Agora, ele também afirma que uma enfermeira da base, que ele identificou como Naomi, disse a ele que esteve presente durante uma autópsia preliminar. Desses pequenos seres não humanos, ela supostamente desenhou os seres para ele, e os seres que ela desenhou tinham cabeças grandes, corpos pequenos e mãos estranhas. Agora, o que tudo isso significa? Ninguém sabe. A visão dos céticos sobre Glenn Dennis é dura, mas devemos discutir isso. Os pesquisadores nunca conseguiram verificar a existência dessa enfermeira, Naomi Self, nunca nos arquivos de Roswell ou nessa base da Força Aérea. Ou, sabe, qualquer pessoa lá com esse nome, e o nome pode ser um pseudônimo, ou talvez tenha sido completamente inventado, não sabemos. Dennis também mudou alguns detalhes ao longo dos anos, e os críticos consideram seu relato possivelmente o elo mais fraco na cadeia de Roswell. Ao longo das décadas, dezenas de veteranos militares e seus familiares afirmaram, até mesmo no fim de suas vidas, que restos não humanos foram recuperados em Roswell. Walter Haut, o oficial de imprensa que escreveu o comunicado sobre o disco voador, lembra dele? Ele assinou uma declaração juramentada lacrada para ser aberta após sua morte. Quando ele morreu em 2005, essa declaração foi divulgada e nela, Haut afirmou que viu pessoalmente a nave e os corpos em um hangar da base. Ele contou que Coronel Blanchard o levou aos destroços e que os seres tinham cerca de 1,20 metros de altura. Agora, quer você acredite nesse relato ou não, você precisa lidar com o fato de que vários oficiais militares de carreira fizeram essas afirmações, sabendo que isso traria ridículo, afetaria suas carreiras, a maneira como as pessoas os viam, suas famílias e todo o seu legado. Não eram só pessoas anônimas na internet dizendo, vi umas luzes. Não. Esses são homens com registros reais de serviço, autorizações de segurança, reputação e expertise na área, que praticamente não tinham nada a ganhar ao falar sobre isso e muito a perder. Então, de acordo com a história, novamente, o campo de destroços no rancho de Mac Brasil foi só o começo. Pesquisadores acreditam que houve um segundo local de queda, citado como próximo às planícies de San Agustín, onde a fuselagem principal teria caído intacta. Aqui, as equipes de resgate teriam encontrado os ocupantes da nave. Disse que havia 4 seres, 3 estavam mortos e seus corpos estavam mutilados pelo impacto e pela exposição a predadores. Mas o quarto, essa é a parte mais louca. O quarto teria sido encontrado com vida. Eu sei que parece loucura, mas deixa eu explicar. Essa reviravolta na história nos leva a uma das testemunhas mais confiáveis de toda essa saga. É esse cara. Capitão Oliver Henderson, também conhecido agora como Pappy Henderson, era um piloto sênior em Roswell com autorização ultra secreta. Ele transportava oficiais de alta patente e cargas críticas e, por 30 anos, manteve segredo. Mas nos anos 1970, depois de ver uma reportagem sobre o acidente, ele finalmente quebrou o silêncio. Primeiro para sua esposa e depois para sua filha. E ele vê as coisas no noticiário e basicamente olha para a esposa e diz, bem, eu pessoalmente transportei os destroços e os corpos para fora de Roswell. E ele descreveu esses seres que viu sendo colocados no avião como pequenos, com cabeças grandes e olhos meio fundos. Ele afirmou que o material transportado era, entre aspas, de outro mundo. Então, para onde Pappy os levou? Os registros de voo e depoimentos indicam o Wright Field, em Dayton, Ohio, hoje base aérea Wright-Patterson. Agora, se você acompanha a história dos OVNIs, provavelmente sabe que a Wright-Patterson é quase um santo graal. Mesmo que você só goste de tecnologia militar, a Wright-Patterson é destaque, pois abriga a divisão de tecnologia estrangeira. Lá, os militares levam tecnologia inimiga para a engenharia reversa. E tem as aeronaves mais legais, como os B-2 Spirit e outras. Muitos deles estão em Wright-Patterson agora, de acordo com a lenda. Na tradição dos OVNIs, foi para lá que os destroços de Roswell e os restos foram levados.
especificamente para um local na base chamado Hangar 18, também conhecido como Sala Azul. Agora, é claro, esse Hangar 18 e toda essa alegação existem apenas na tradição dos OVNIs. Isso é uma alegação, não é um fato realmente comprovado. O governo nunca admitiu guardar restos no Hangar 18. Isso foi apenas deduzido pelas pessoas. Os fãs mais dedicados vão te dizer isso. O sobrevivente, frequentemente chamado de EBI, entidade biológica extraterrestre, foi mantido vivo em uma instalação secreta. Alguns dizem Los Alamos, outros dizem Wright-Patterson, até 1952. Existe alguma prova, como fotos ou testemunhos confirmando que isso aconteceu? Não. Mas é um fato que, em julho de 1947, vários voos de carga foram autorizados de Roswell para Fort Worth e depois de Fort Worth para Wright-Patterson. O transporte das cargas pesadas ocorreu mesmo? Agora, a questão é, eram balões meteorológicos? Era carga militar aleatória ou era inteligência não humana colocada nesse avião? Por mais de 50 anos, a explicação do balão meteorológico se manteve. Mas em 1994, sob pressão de uma investigação do Congresso iniciada pelo congressista do Novo México chamado Stephen Schiff, a Força Aérea divulgou um novo relatório. Eles admitiram que a história do balão meteorológico era só uma encobertura. Eles disseram, olha, nós dissemos que era um disco voador, depois dissemos que era um balão meteorológico e vocês nos pegaram. Foi uma encobertura completa. Mas não era por causa de alienígenas. Eles dizem que esses destroços vieram de uma operação ultra-secreta chamada Projeto Mogul. Agora, esse era um programa totalmente classificado que basicamente lançava balões de alta altitude em uma formação específica, projetada para detectar testes nucleares soviéticos através dessa tecnologia de monitoramento acústico. Esses balões do Projeto Mogul eram conjuntos de balões meteorológicos ligados, formando uma corrente que transportavam refletores de radar e sensores acústicos. Agora, o voo número 4 foi lançado no início de junho de 1947 e dizem que provavelmente foi o responsável pelos destroços encontrados no campo do fazendeiro Brazel. Agora, sinceramente, à primeira vista, essa explicação faz muito sentido. O Projeto Mogul era real e era classificado como secreto na época. Os conjuntos de balões eram grandes e bem incomuns e poderiam facilmente espalhar destroços por um campo inteiro se caíssem. E, claro, o material de que ele era feito era emborrachado e metálico e tinha muitas hastes de madeira. E isso bate com algumas das descrições dos destroços do fazendeiro Brazel. Mas é aqui que os críticos vão questionar essa teoria. Charles Moore, cientista do Projeto Mogul, admitiu não ter evidência direta de que o voo número 4 foi realmente lançado. Os registros de voo para esse lançamento específico estão desaparecidos. A maioria dos registros de voo do Mogul foi meticulosamente documentada. Os primeiros eram um pouco irregulares, mas depois todos passaram a ser detalhados com precisão. Mas não aquele que supostamente explica o acidente de Roswell. Agora, outro detalhe curioso. Os refletores de radar da Operação Mogul eram feitos com uma fita especial de uma empresa de brinquedos. Então, a fita era basicamente decorada com desenhos, pequenas flores e símbolos, coisas que as crianças usariam para artesanato. E os céticos argumentam que isso explica os hieróglifos alienígenas que as testemunhas como Marcel e outros descreveram. Crentes afirmam que oficiais de inteligência experientes não confundiriam fitas de brinquedo com hieróglifos desconhecidos. Mas, novamente, isso contribui para a teoria. Então, em 1997, a Força Aérea lançou outro relatório chamado Relatório Roswell. Caso Roswell encerrado, agora sobre os corpos alienígenas. A explicação foi que os corpos descritos pelas testemunhas eram, na verdade, antropomórficos. Bonecos de teste lançados de balões em grande altitude como parte do projeto High Dive nos anos 1950. Uau, como a gente entende isso? Ok, basicamente existia essa operação, o projeto High Dive. Eles usavam lançamentos de bonecos, mas as pessoas vão apontar que esses lançamentos oficialmente só começaram em 1953. Isso é 6 anos depois do incidente de Roswell. A Força Aérea agora reconheceu a discrepância na linha do tempo e atribuiu isso a memórias comprimidas. Sugere que as testemunhas da base podem ter confundido eventos de anos distintos em uma memória falsa única. Então, claro, você testemunhou esse objeto desgastado do Projeto Mogul, ele caiu nesse campo. Você viu algumas coisas e pensou, ok, um OVNI. Anos depois, você foi à base, viu os manequins estranhos e pensou que eram os corpos. Você disse que aconteceu em poucas semanas, mas na verdade foram cerca de 7 anos, o que explica a diferença.
Então, essa é mais ou menos a explicação oficial desse detalhe. Mas quando você junta tudo, fica meio estranho, né? A explicação oficial exige que você diga, tudo bem. Oficiais de inteligência militar de elite não identificaram destroços de balão. E então eles viram uma fita de brinquedo infantil e acharam que talvez fossem hieróglifos alienígenas, e havia um registro de voo específico que realmente importa para confirmar que era uma operação. Mas, na verdade, esse é o único que não está documentado. E então, várias testemunhas independentemente têm memórias semelhantes sobre esses corpos, que são todas como compressões de memória de 6 anos antes. E então, o governo vem a público e diz que é um disco voador. Depois eles dizem que é um balão meteorológico. Eles dizem que não é um balão meteorológico comum, na verdade é um balão meteorológico, parte de uma operação. Pode ser verdade, só é muita coisa. É difícil entender tudo, pois há mentiras cobrindo outras e meias verdades. Talvez nem precisasse mentir desde o início. Agora, aqui está algo que muita gente não percebe sobre toda essa história de Roswell, que mesmo que você seja totalmente cético, o caso mudou fundamentalmente a relação entre o governo americano e seus cidadãos, especificamente sobre o tema de fenômenos aéreos não identificados. Na minha opinião, também não é coincidência que muito disso tenha ocorrido após os anos 1960. Se você pensar nos anos 60 da história americana, foi quando o povo perdeu totalmente a fé no governo. Quero dizer, você tem o assassinato de JFK, o assassinato de MLK, RFK sendo morto, e quero dizer, o Vietnã. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o Comitê Church, são tantas coisas acontecendo. Basicamente, nos anos 1970, o povo americano não confia nem um pouco nas instituições que deveriam nos governar. Então eles começam a olhar para essas coisas antigas e dizem, ei, lembra daquele pequeno acidente que disseram que era só um balão meteorológico? Vamos dar uma olhada nisso de novo. Quer dizer, lembre-se, isso aconteceu em 1947, o mesmo ano em que a CIA foi criada, que a Lei de Segurança Nacional foi assinada e que a estrutura da Guerra Fria foi oficialmente estabelecida. A mesma infraestrutura que foi criada para gerenciar esses segredos nucleares e ameaças soviéticas se tornou a mesma infraestrutura que estava gerenciando tudo isso. As informações sobre o OVNI de Roswell, se é que podemos chamar assim, e as conexões também não param por aí. Então, o Projeto Livro Azul, esse é o programa oficial de investigação de OVNIs da Força Aérea, que oficialmente funcionou de 1952 a 1969, foi criado principalmente porque casos como Roswell continuavam surgindo, mostrando que os militares precisavam gerenciar o interesse público por OVNIs. Porque se você pensar do ponto de vista deles, uma de duas coisas é verdadeira. Tipo, olha, talvez tenha algumas coisas estranhas acontecendo por aí que estão vindo para a Terra, e a gente precisa ter uma explicação para isso. Ou então, olha, estamos realizando essas operações militares e elas continuam caindo, e as pessoas acham que são alienígenas, e a gente precisa ter uma explicação para isso. Para encobrir nossos próprios rastros por causa das missões fracassadas, de qualquer forma, eles precisam ter algum tipo de explicação. Então, o Projeto Livro Azul investigou mais de 12 mil avistamentos e eles realmente afirmaram que 701 deles eram oficialmente inexplicáveis. Agora, para ser justo, isso é uma porcentagem bem pequena, mas ainda assim, 701 eventos únicos continuam sem explicação pelo governo. O que isso significa? Podem estar encobrindo uma falha de segurança, uma operação própria ou algo realmente acontecendo. Mas ainda assim, nós não temos nenhum tipo de informação. E então você tem os documentos MJ-12. Estes são supostamente papéis vazados que descrevem um comitê secreto de 12 líderes do governo e militares, estabelecido por Truman em 1947, especificamente para gerenciar a recuperação de Roswell e todo contato extraterrestre futuro. Agora, deixe-me dizer novamente que isso é apenas material para teorias da conspiração. Nós não temos evidências concretas disso, e o FBI investigou esses documentos e basicamente disse que eram falsos. E muitos pesquisadores concordam. Mas outras pessoas vão apontar que as pessoas nomeadas nesse MJ-12, pessoas como Vannevar Bush, James Forrestal, Roscoe Hillenkoetter, são exatamente as pessoas que você esperaria ver nesse tipo de comitê. E todos eles tinham interesse documentado nesse assunto de OVNIs. Quero dizer, é um fato. Conversei com Danny Sheehan e o entrevistei no podcast onde falou sobre o MJ-12 e mencionou que, em sua opinião, Dick Cheney pode ter sido um dos 12 membros. Agora, se isso for verdade, o MJ-12 acabou de adquirir um novo membro, considerando que Cheney faleceu recentemente. Avançando para 2017, o The New York Times revela a existência do ATIP, também conhecido como Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. E isso é basicamente um projeto secreto do Pentágono que gastou 22 milhões de dólares estudando esse fenômeno aéreo não identificado.
Desde então, o governo dos Estados Unidos divulgou vídeos verificados pela Marinha mostrando objetos fazendo manobras inexplicáveis, Go Fast, Tic Tac e Gimbal. E agora você tem audiências no Congresso sendo realizadas e uma força-tarefa formal de FUNI já foi criada. E Dave Grush, como mencionei antes, um ex-oficial de inteligência, testemunhou sob juramento perante o Congresso em 2023 que o governo possuía naves e materiais biológicos não humanos. É muita coisa e tudo aconteceu muito rápido. Quero dizer, saímos de OVNIs são bobagem. E você sabe, isso tudo é loucura. Isso é um balão meteorológico. Vocês todos estão viajando também. O Pentágono possui um escritório de OVNIs e oficiais de inteligência afirmam aos representantes eleitos que o governo tem alienígenas há menos de uma década. Quero dizer, se você pensar nessa mudança, é uma transformação enorme em como as pessoas mais poderosas e talvez o governo mais poderoso do mundo falam sobre esse assunto. E, no final das contas, quantas pessoas no nosso país estão pensando sobre esse assunto? E cada uma dessas revelações modernas traça uma linha, de certa forma, de volta a um rancho no Novo México. Quando esse cara chamado Mac Brazel encontrou algo estranho em seu pasto em 1947... Então, onde isso nos deixa em relação a Roswell, se tirarmos um pouco da especulação e algumas das coisas malucas e realmente ficarmos apenas com o que todos concordam? Algo caiu no rancho desse cara em 1947 e os militares recuperaram. Quero dizer, essa parte é concreta. Eles divulgaram à imprensa que era um disco voador, mas recuaram em menos de 24 horas. E então mudaram a explicação oficial e depois mudaram a explicação mais 2 vezes em 47 e depois em 97. E oficialmente o arquivo do caso está, você sabe, meio incompleto, há registros importantes que ainda estão faltando e tudo além disso é basicamente interpretação. Talvez o programa de balões Mogul e o encobrimento fossem para proteger essa tecnologia de vigilância da Guerra Fria, porque se eles viessem a público e dissessem, ei, recuperamos um dos nossos próprios sistemas de monitoramento para tentar rastrear os soviéticos durante a Guerra Fria, então é claro, os soviéticos teriam acesso a esse comunicado de imprensa. Melhor para eles dizerem, é só um balão meteorológico ou um disco voador, quem sabe. Não sei se perceberam o quanto essa história cresceria. E, você sabe, é plausível que governos mintam sobre programas classificados o tempo todo. Agora, talvez, possivelmente, o motivo da história continuar mudando seja porque a verdade é algo que o governo decidiu em 47 que os americanos não estavam prontos para ouvir. Agora, eu não sei, e talvez esse seja o ponto. O que eu sei é que o caso Roswell não é só sobre uma queda no deserto, é sobre confiança, é realmente sobre... Foi, de certo modo, o primeiro momento após a Segunda Guerra Mundial em que os americanos começaram a desconfiar do governo. Isso tudo explode após os anos 1960, quando não há mais confiança no governo. E em uma era onde a informação está em toda parte e a confiança pública está no nosso nível mais baixo, o verdadeiro legado de Roswell não é necessariamente os destroços que estão no deserto, é realmente os destroços da confiança pública. Que sabe, você pode ter esse acontecimento e o governo vem e nos diz o que é e todo mundo unanimemente fica tipo, eu meio que duvido disso. Isso para mim é quase tão preocupante quanto alienígenas, pois ninguém acredita em nada, não importa o que digam. E quero dizer, talvez esse seja um assunto diferente, mas é preocupante. De qualquer forma, essa foi uma história resumida do infame incidente de Roswell de 1947. É bem interessante. Quero dizer, para ser sincero com você, o caso de Roswell nunca me convenceu totalmente. Para ser sincero, os artigos do The New York Times e muitos dos vídeos que saíram dessas reportagens eu achei muito mais convincentes. Mas eu realmente acho que isso simboliza algo importante, que primeiro o governo, não sei se eles notaram que o lance do disco voador não era só algo estranho ou interessante para a população americana. Se discos voadores existem, é a história mais interessante dos últimos 100 anos. Então por que chamaram de disco voador ao divulgar? Talvez tenha sido uma piada, não sei. Para ser sincero, acho que a história do Projeto Mogul faz sentido. Eu acho que, sim, vocês estão fazendo essas operações militares, elas são próximas dali. Claro, eles não têm a data exata, mas muita coisa do início desse tipo de operação era meio incerta, e depois foi melhorando com o tempo. Para mim, não é absurdo. E esse fazendeiro disse que havia pedaços de madeira, borracha e metal. Ele não falou que tinha um buraco enorme no quintal com um disco voador que nunca tinha visto antes. O fato de que a explicação dele sobre os destroços foi, um pouco mais casual, sabe?
Pra mim, isso meio que me faz sentir que era algum tipo de operação militar secreta que deu errado. Agora, por que eles encobriram do jeito que fizeram? Eu não sei. Isso me parece tão estranho, e é interessante que tudo explodiu depois dos anos 60. Para mim, esse é o fio mais importante aqui, porque você pode ver a desconfiança dos americanos com o governo acontecendo em tempo real, baseada nesse evento que aconteceu. Há uma leve queda na desconfiança, mas as pessoas seguem até os anos 60, quando a desconfiança despenca e a história explode. E eu não sei se já fizeram pesquisas sobre isso. Há um livro, O Dia Depois de Roswell, que afirma que muita tecnologia militar dos Estados Unidos veio do incidente de Roswell e que eles recuperaram uma nave. Como resultado, temos chips de silício e invenções incríveis usadas em programas secretos pelo país, inclusive em Wright-Patterson, onde tudo foi engenharia reversa. Nesse caso, eu não estou convencido disso. Tudo bem, de novo, né? Aquele do New York Times, o vídeo do Gimbal, penso que temos algo. Mas o de Roswell, não sei. E a natureza da encoberta é tão descuidada. Acho que isso é talvez a parte mais insultante, tipo, olha, claro, foi uma operação militar que saiu do controle. Vocês não quiseram contar seus segredos, eu entendo, esconderam, mas acham que somos tão ingênuos assim. Foi isso que percebi sobre populações. Se você tem 100 pessoas, pode pensar que metade não é tão inteligente e a outra metade é mais esperta. Sabe, tem gente no meio, tipo, você meio que tem essa curva ensino de inteligência, mas a questão é que você não precisa que todos sejam inteligentes para, sabe, te desmascarar. Vamos supor que 90% das pessoas dessa amostra sejam bem burras. Você só precisa de um cara esperto para juntar todas as peças, apontar para tudo certo e resolver o mistério. Para os outros pensarem, faz sentido, nem todos precisam ser inteligentes. A maioria pode ser burra. E se você tiver só algumas pessoas inteligentes e dedicadas, investigando, descobrindo as coisas, elas conseguem mostrar para todo mundo, e aí as pessoas são espertas o suficiente para perceber, ah não, essa história faz total sentido, e é aí que entra a parte da encoberta. Eu fico pensando, eles acham que a gente é bem burro. Eles achavam que ninguém ia juntar as peças. Toda essa história é bem estranha. Agora, quanto aos depoimentos pessoais de pessoas que dizem que transportaram corpos e coisas assim, quero dizer, claro, é interessante. Eu não vejo qual seria o motivo delas mentirem. Mas ainda assim, é só o depoimento de um cara, e é difícil pra mim basear toda a minha filosofia só, sabe, no depoimento de um cara. Ele contou pra esposa, que depois foi a um jornal. É difícil aceitar totalmente, mas queria algo mais concreto pra apoiar. Não sei, Cristos, o que você acha? Eu só acho interessante que todo incidente de OVNI em outro país, eles dizem, ah, esse é o Roswell desse país, então tem que ser ou o primeiro ou o mais famoso. Ah, isso colocou o lugar no mapa de um jeito que mostra, esse é o caso, temos algo aqui. Acredito que isso influenciou o público americano, mas não sei. O que acham? Vocês acreditam que Roswell foi mesmo uma nave recuperada e encoberta? Vocês acham que foi uma operação militar para tentar mudar a história? Se sim, por que fizeram isso? Gostaria de saber a opinião de vocês. Se eu deixei passar alguma coisa, por favor, não hesite em me avisar. Novamente, sou um novato no mundo da ufologia, mas deixe um comentário. Me diga o que você acha. Se eu errei em alguma coisa, por favor, me avise. A verdade nunca fez mal a ninguém e eu só quero tentar chegar ao fundo de tudo o que já aconteceu. Então, por favor, me corrija. Para constar, YouTube e Spotify, eu leio todos os comentários, então agradeço qualquer tipo de adendo ao episódio. Você pode conferir o Camp RD, onde estão todos os produtos. Temos designs irados e várias coisas tão incríveis que estou comprando antes mesmo de receber as amostras. Você pode me ver ao vivo. Mark Gagnon em turnê, 1 hora de stand-up comedy. Em cada cidade é incrível e adoraria cumprimentar você depois. Eu tiro um tempo para relaxar depois do show e conversar com todo mundo. Então, por favor, venha falar comigo. Se você gosta de história, temos o Acampamento de História, onde aprofundo nos temas. Para quem prefere conteúdo religioso, a notícia é ainda melhor. No Acampamento de Religião, exploramos profundamente todos os temas religiosos já existentes. Sim, analisamos tudo que alguém acredita. Quero saber como funcionam os canais. O Acampamento de História trata do que já aconteceu. O de Religião é sobre nosso destino e o Gagnon mostra o presente. Então, por favor, inscreva-se em todos eles, dê uma olhada se esse for o seu estilo, mas se não for, você pode simplesmente relaxar com a gente aqui no Acampamento Gagnon. Você é sempre bem-vindo na minha barraca e eu agradeço muito a vocês. Nos vemos na próxima, valeu!